Muito bem, sejam muito bem-vindos, empresários e futuros empreendedores, a mais um videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje nós vamos falar de melhoria contínua e inovação. Quais são as diferenças desses dois conceitos? O que envolve, né? Qual é o mundo da melhoria contínua? Qual é o mundo da inovação? Quando é que você vai precisar ou poder utilizar a melhoria contínua? Quando é que você vai poder ou precisar fazer inovações? Como é que você deve lidar com essas duas coisas e o que é importante para você utilizar dessas filosofias ou desses ambos conceitos aí para você potencializar os seus resultados? Vamos lá. Eu gostaria de falar primeiramente sobre o tema melhoria contínua. Eu comecei a minha carreira, deixa eu contar uma historinha bem rápida aqui. Comecei a minha carreira como trainee na Mercedes-Benz lá em 1999, né? E de 99 para 2000 foi um ano assim muito decisivo na minha vida. Eu que vim de uma família muito simples, né? Muito humilde. Minha família é de Barbacena, Minas Gerais. Já fui pequenininho lá em Barbacena. Meu sonho foi primeiro, né, jogar futebol na adolescência, depois ser músico na juventude. Músico eu sou até hoje, mas ser um músico de sucesso, tive banda, gravamos CD, abri empresa, fiz uma série de outras coisas nesse mercado musical aí na juventude. Depois, em função de necessidades e tinha que estudar, fui fazer engenharia. E aí, ao término dessa engenharia, eu consegui uma oportunidade de fazer 2 estágios na Alemanha, ainda em 99, e aí esses estágios me deram a possibilidade de aprender um pouquinho ali alemão, já tinha uma boa noção de inglês e acho que os conhecimentos adquiridos, a experiência no exterior e mais a língua, me fizeram entrar para esse programa de trainee na Mercedes. E lá, desde o primeiro mês, eu fui confrontado, na verdade, fui exposto aí a uma coisa que existe até hoje, né, que a gente chama de Kaizen. Kaizen são workshops, eu quero vir fazer um vídeo único e exclusivamente sobre isso, mas resumindo bem rapidinho para você, é um workshop de melhoria contínua, né? A palavra Kaizen já significa melhoria contínua, é a palavra de Kai e Zen, né? Melhorar para melhor, uma palavra japonesa, muito utilizada aí de diversas formas, tem vários tipos de workshop, como eu disse, eu vou falar disso em vídeos mais para frente. E aí, participando de workshops Kaizen na planta da Mercedes de Juiz de Fora, de São Bernardo, eu tive a possibilidade de ser exposto a contatos, né, de alemães, de pessoas do exterior, e aí apareceu uma oportunidade de fazer parte do International Training Program, que era um programa de treinamento que a Mercedes tinha e que me mandaram aí para a Alemanha. Lá eu fiquei ao todo, né, o período meu na Mercedes, contando esse inicinho aí do programa de trainee e depois o meu período na Alemanha, 6 anos e um pouquinho. E foi um período muito rico, né, onde eu aprendi e fiz muitos workshops de melhoria contínua, muitos workshops Kaizen, que a gente chamava. Para mim foi assim, um dos períodos da minha vida, posso dizer, né, teve 2 períodos de aprendizado muito fortes, empresarialmente falando. O primeiro foi esse, da melhoria contínua, dos vários workshops que eu fiz em diversas plantas da Mercedes, em parte de fornecedores. Eu viajei pelo mundo visitando plantas, fazendo parte de um grupo interno, né, que eles chamavam de Mercedes-Benz Consulting na Alemanha, para fazer melhorias ali em diversas plantas ao redor do mundo. E também o meu segundo momento foi na Porsche Consulting, onde eu utilizava mais ou menos da mesma filosofia. A Porsche Consulting modificou um pouquinho esse padrão de workshop Kaizen, estendeu ele um pouquinho em termos de dias e ali adaptou algumas coisas, mas a essência era mais ou menos a mesma coisa. E na Porsche eu fiquei mais 4 anos e meio. Então, de Alemanha ou de viagens aí ao redor do mundo, deram 10 anos e meio. Então eu pude aprender muito, fazer muito workshop, passar por 32 países, fazer trabalhos e projetos, né? Um projeto é algo maior, que é dividido, geralmente era dividido tanto na Mercedes quanto na Porsche Consult em workshops menores, e aí a gente fazia projetos e workshops em vários setores, né? Eu tive a possibilidade, graças a Deus, de conhecer a construção civil, fazer projetos em serviços, em setor de saúde, hospitais, na indústria, em diversos ramos diferentes, enfim, pude colecionar aí uma boa experiência, e essa experiência me possibilita hoje, né, ou pelo menos desde 2016 para cá, prestar esse trabalho, né, esse serviço que eu venho fazendo, que é o de ser mentoria consultiva para pequenas e médias empresas. Hoje tem, inclusive, sendo mais solicitado
por médias empresas, né? Participo inclusive de 2 conselhos consultivos aí ajudando os donos ou a parte do conselho de empresas um pouquinho maiores, empresas médias aí, a pensarem as suas estratégias, tomarem as suas decisões. E toda essa base desse conhecimento veio lá do Kaizen. E o que significa melhoria? Quais são essas diferenças, chegando aí ao que o vídeo se propõe, né? O que eu trouxe aqui de conteúdo para você. Melhoria contínua significa, próprio, né, termo já diz, você fazer melhorias incrementais com o tempo. E é muito importante você ter isso na sua empresa, seja de uma maneira formal, né, como as grandes empresas fazem, através de workshops, projetos e assim por diante. De novo, vou trazer isso para você já em outros vídeos mais para frente. Mas a ideia é você utilizar do pensamento Kaizen, né, de treinar as pessoas para verem desperdícios, para olharem processos e saberem analisar com ferramentas específicas os seus respectivos processos. Inclusive as grandes empresas têm times de Kaizen, né? Times de melhoria contínua, e aí cada um chama de um jeito, para que a gente consiga, para que, né, as empresas consigam ter resultado. E aí, de novo, melhorias contínuas, melhorias focadas em algo um pouco menor, né? Não tão pequeno assim, mas que já que você tem metas específicas, e aí pode ser meta de produção, pode ser meta de marketing, pode ser meta de venda, você olha para um processo, né? E de acordo com as metas desse processo que foram desdobradas da meta do planejamento estratégico da empresa, para chegar naquelas metas você vai ter que fazer algumas modificações, algumas mudanças, algumas transformações e algumas melhorias. E algumas delas vão precisar ser feitas com o tempo, né? Não é virando uma chavinha que você está lá com o colaborador fazendo de A para B, ou implementou um software, ou mudou a forma das pessoas fazerem, né, mudarem ali as etapas de um processo, enfim, precisa se fazer um estudo, né, um diagnóstico, e aí um projeto, um workshop de melhoria tem etapas que precisam ser cumpridas desde a discussão até o levantamento das ideias, a finalização do que vai ser implementado, a implementação ou os testes para depois cair na rotina e voltar a ser desse novo formato. Os workshops têm uma padronização muito bem feita, vou trazer isso para vocês em breve, vou fazer inclusive um mini curso o ano que vem sobre isso, né? Tem muita gente me procurando para trocar experiência nesse sentido. Eu uso a melhoria contínua e o mesmo padrão dos workshops Kaizen em alguns momentos na minha mentoria consultiva, porque, como eu digo sempre, né, eu faço uma mentoria junto com uma consultoria. Em alguns momentos eu preciso ser consultor. Dependendo do momento e do tipo do apoio que eu estou dando para um empresário, na sua respectiva empresa, eu vou precisar ir lá e fazer um mini workshop. E aí eu lanço mão dessa metodologia, né, do Kaizen e das ferramentas que eu conheço e que, né, podem ser utilizadas ali para fazer uma transformação que é pequena, que é mais rápida, mas que vai deixar essa melhoria indo de encontro às metas que o empresário deseja. Então, na verdade, é uma junção, né, de várias metodologias, várias ferramentas em prol do resultado que o empresário deseja. Esse tem sido o meu trabalho. E aí desenvolvendo outras metodologias, outras ferramentas para mercados diferentes. Hoje eu atuo, trabalho para médico, para indústria, para serviços, para área de distribuição. Já fiz mentoria consultiva para a área de logística, para o varejo, enfim, já passaram, graças a Deus por mim, diversos tipos de empresas, empresários, e a gente lida, né, na mentoria com o lado trabalhando no empresário e a parte consultiva trabalhando para a empresa. E tem dado, graças a Deus, muito resultado. E aí, o que caracteriza, quais são as características principais, né, quais são os temas principais que a gente pode levar em consideração quando a gente quer fazer uma melhoria contínua, e por que vale muito a pena você pensar com esse mindset da melhoria, literalmente, né? E num próximo vídeo, inclusive, vou trazer aí como é que você pode fazer isso na prática, tá ok? Para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Primeiro que a melhoria contínua, primeiro ponto que eu escrevi aqui é que ela requer um menor ou um baixo investimento. Por serem melhorias incrementais, a ideia, né, ou o foco é você fazer melhorias pequenas e que, a ponto delas serem cumulativas, né, ou acumulativas, você consiga, juntando melhorias com o tempo, fazer os colaboradores irem melhorando com o tempo, mudarem uma parte do processo, depois muda outro, e assim por diante. Nada de fazer, né, grandes mudanças para que essas grandes mudanças não custem tão caro e não levem tão tempo e assim por diante. Então uma melhoria
com esse aspecto, né, de melhoria contínua mesmo, requer um menor investimento. Outra coisa é que ela é mais rápida para se implementar. Tem-se uma metodologia, usa-se dessa metodologia e de algumas ferramentas e se implementa rapidamente. Tem workshops de 1 semana, de 2 semanas, de 4 semanas e de 8 semanas. Esses são os padrões que eu já trabalhei e que eu acredito piamente que funcionem, com muito resultado. Quem já passou por um workshop Kaizen ou de melhoria contínua ou de alguma coisa nesse sentido, com as diversas metodologias aí sabe que funciona muito bem. Principalmente se você for de uma média grande empresa, você conhece o que eu estou dizendo. Outra coisa de melhoria contínua é que ela envolve um pequeno número de pessoas, ou um número menor de pessoas. Por quê? Porque junta-se algum grupo, né, e aí tem lá vários macetezinhos de você montar esse grupo, colocando pessoas que conhecem, que não conhecem, uma pessoa neutra, uma pessoa de cima da hierarquia para poder dar força para aquele workshop poder ter resultado. Enfim, tem um jeitão de se montar essa equipe aí que eu vou falar mais à frente, mas ela envolve um número menor de pessoas para que possa ter menor investimento e, como eu já disse, ser mais rápida de se implementar. Geralmente também melhorias, né, feitas com esse cunho aí de serem realizadas continuamente, elas são ideias que são pegas como ideias mais simples, mas ao mesmo tempo muito poderosas. A gente negligencia às vezes uma ideia de um colaborador, acha que uma troca de uma coisa muito simples, pode até ser de uma cadeira, de um jeito de fazer, de uma posição, enfim. Várias coisas que você melhora ao longo de um processo, pode ser um jeito de entrar numa tela, ou mudar uma sequência de um processo, ou mudar uma sequência de um procedimento, que é o como fazer, vai trazer melhoria. E se trouxer, já pode ser considerada como uma melhoria contínua. De novo, a ideia é melhorar sempre. Pequenos incrementos, várias ideias ao longo do tempo, a soma disso com o passar do tempo, né, no final do ano, geralmente as empresas fazem uma conta, inclusive, de quantas ideias foram implementadas. Se você tiver um sistema de sugestões, de ideias, né, ou voltado para melhoria contínua, você vai ver que essas ideias são muito poderosas e podem te trazer, inclusive, muito dinheiro. Outra característica aqui é que elas requerem pouco esforço, né? Geralmente, um workshop Kaizen, salvo se forem feitos em grandes empresas, aí vai se investir um pouco mais, vai juntar um time mais robusto para um projeto, que vai ser dividido em vários workshops, mas estou falando aqui de pequenas e médias empresas. Então, você vai ter um menor esforço para fazer essas melhorias. Se passar daí, aí já passa para um outro modelo, né, de se alcançar um resultado que pode virar um projeto um pouco mais elaborado, né? E aí vai ter que envolver recurso e uma série de outras coisas. Outra característica é que requer um menor tempo, ou bem menos tempo de implementação do que muitas outras coisas que você vai fazer. Melhorias que você possa fazer no seu dia a dia precisam ter foco e serem geridas aí num plano de ação. E esse plano de ação vai ser o local onde você vai anotar o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito, se vai custar alguma coisa e quanto, para que você possa gerir através desse plano de ação tudo aquilo que os seus times de cada um dos processos da sua empresa estão fazendo. E por último, né, a última característica aí é que ela requer, uma melhoria contínua requer uma menor estrutura, né? Geralmente você vai ter que fazer alguma coisa ali, né? Mudar uma coisa de lado e não vai ter nem investimento ou nem tanta estrutura assim para poder colocar a coisa funcionando. A ideia é fazer de preferência sem gastar nada ou com muito pouco investimento. Essa é a ideia de um workshop Kaizen, de uma melhoria que você vai fazendo continuamente para você alcançar determinadas metas de determinados processos da sua empresa. Agora vamos para inovação. Vamos ver quais são os conceitos, o que é uma inovação. Geralmente, a inovação difere da melhoria contínua, porque a melhoria contínua, como eu disse, ela deve e pode ser feita, ou pelo menos a gente recomenda que seja feita em pequenos passos para que tenha aquelas características que eu já disse. Já a inovação é algo que vai necessariamente ser feito com um passo maior, mais longos passos, mais tudo, né? Aí eu vou falar aqui as características, né? Diferentemente da melhoria, essa melhoria que a inovação traz, na verdade, é uma melhoria em larga escala, num passo maior. E aí, quais são as características? Ela vai requerer um maior tempo de implementação, porque se uma mudança vai ser feita em forma de inovar algo, vou trocar todo o software de, sei lá, CRM da empresa. Agora apareceu um outro, pode ser que dependendo do tamanho da sua empresa, isso vai dar um trabalho. Ou se for algo que vai
reduzir alguma coisa na sua empresa e ao mesmo tempo melhorar a produtividade, trocar o software e fazer muito mais rápido o trabalho. Com menos passos, e aí vai ser uma inovação, pode ser que custe caro, leve mais tempo. A segunda coisa é que esse maior tempo para se implementar vai levar também um esforço, né? Muitas das inovações que são feitas nas empresas precisam ter mais paciência, porque vai dar trabalho. E aí esse esforço vai ser muito maior do que fazer pequenos passos. Mas existem inovações que precisam ser feitas e aí use das inovações para dar esses largos passos, esses grandes saltos aí na sua empresa. Outra coisa que a inovação vai trazer consigo, é uma característica de algo inovador, é que vai precisar de, ao contrário da mentoria, da melhoria, vai precisar de mais investimento. Com toda certeza, tudo aquilo que a gente vai inovar vai precisar investir mais, né? Melhoria contínua, pequenos investimentos ou quase zero, para que gradativamente você atinja um resultado. Inovações, maiores investimentos de esforço, de tempo, de dinheiro e uma série de coisas para você dar um salto maior. Outra coisa, ou outra característica, é que vai requerer um maior número de pessoas envolvidas, porque quanto maior, né, for essa inovação, e se ela for realmente algo inovador para o seu business ou para um processo da sua empresa, ela vai requerer mais pessoas para aprender, para implementar, para pensar, para fazer a coisa acontecer e para perpetuar no tempo depois daquilo que vai ser implementado. E por último, mais uma característica aqui é que ela vai requerer, ou ao contrário da melhoria, uma maior estrutura, né? E aí pode ser uma estrutura física, pode ser uma estrutura de TI, uma estrutura que você talvez inclusive não tenha naquele momento, que essa inovação vai precisar, e aí consigo essa estrutura vai puxar dinheiro, vai puxar pessoas, vai puxar esforço, é um conglomerado de coisas. Então, utilize a inovação o máximo que você puder para que você consiga dar saltos no seu negócio, dar saltos na sua empresa para alcançar outros resultados que talvez com melhorias pequenas você levaria muito tempo. E como mensagem final desse videocast, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: qual seria a minha dica olhando esses dois lados, né? Utilize os dois. Utilize muito a melhoria contínua, né? Porque você não vai conseguir inovar sempre e dar grandes saltos sempre, trazer temas completamente novos e inovadores aí sempre para sua empresa. Isso é praticamente impossível. Então concentre mais na melhoria contínua e transforme a sua cultura numa cultura de melhoria contínua. E em alguns momentos do ano, sempre que possível, sempre que você puder, tanto por conta do dinheiro das pessoas, do tempo ou do time ali de implementação, faça as devidas inovações. Ou seja, utilize dos dois conceitos sempre, porque a soma desses dois conceitos é que vai dar o salto que você vai precisar, né? E existem algumas melhorias que precisam ser feitas, que você já vai ver pensando no futuro. Existem inovações que vão precisar, o seu business ou a sua empresa vai precisar fazer também pensando nesses saltos. Quando você junta as duas, você potencializa isso e essa soma, né, dos dois esforços aí, da melhoria com a inovação, com certeza vai trazer um resultado muito maior, diferenciado, e vai potencializar muito mais os resultados da sua empresa. Então, utilize os dois. Se você quer aprender um pouquinho mais, se você quer introduzir na sua empresa uma cultura da excelência, que a gente chama nas grandes empresas, né? Que tem ali embaixo melhoria, inovação e uma série de outras coisas, e saber o que eu tenho feito nas pequenas e médias empresas, entre em contato, venha conhecer o meu processo de mentoria consultiva. A única coisa que eu peço para quem entra em contato comigo é a gente fazer, né, um Zoom aí, se for online, ou quem quiser vir ao meu escritório também pode vir presencialmente. A gente vai fazer uma primeira reunião, que eu chamo de reunião de diagnóstico, e através dessa reunião a gente vai bater um papo para eu entender as suas dificuldades, os seus desafios, as suas necessidades e as suas metas, o que você pretende, para eu ver como eu posso te ajudar, quanto tempo isso vai levar. Aí eu coloco tudo isso numa proposta e quem sabe eu realmente possa te ajudar a atingir os objetivos que você deseja, seja te ajudando através da melhoria contínua ou através de alguma inovação que eu possa trazer para você como empresário e também para a sua empresa. Pode contar comigo, se você precisar, entre em contato. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Um grande abraço, principalmente saúde para todo mundo, e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.